honra e um privilégio falar novamente com os irmãos. Me sinto muito honrado com o convite, o qual agradeço de coração. A mensagem de hoje é justamente para este momento que estamos vivendo. Nesse início de ano, ainda nos primeiros meses, nós temos decisões a tomar, nós temos escolhas a fazer, nós temos que assumir compromissos. E a questão é exatamente essa: como fazê-lo de forma a agradar ao Senhor? Como fazer isto sem prejudicar a nossa vida, a nossa família? Vamos extrair do Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, uma história muito conhecida de todos nós. Gênesis, no capítulo 13, nós vamos encontrar a história de Abraão e de Ló. A história de Abraão é rica e conhecida, e Ló também é muito famoso pelas suas aventuras. Vamos destacar capítulo 13, do versículo 8 até o verso 11, apenas para entender um pequeno pensamento e nos ajudar a escolher, a assumir compromissos, a decidir na vida. Diz assim Gênesis 13, capítulo verso 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ei-la, pois, aparta-te de mim. E te escolheres à esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou-se Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente, e apartando-se então um do outro. A pergunta que cabe a nós, neste momento, e olhando este texto, quantas lições podemos aplicar para a nossa vida prática? Qual direção você está seguindo na vida? Qual o sentido da tua vida neste momento? E o que espera daqui à frente? O que será? Será que você escolhe aquilo que lhe agrada melhor, aquilo que tem seus interesses, aquilo que lhe convier? Ou você procura sempre agradar a Deus, ao Senhor, colocando a sua vida, a sua família diante do Senhor? Muitas vezes tomamos decisões precipitadas, sem olharmos, pensarmos nas consequências. Mas é necessário, diz a palavra do Senhor, gastarmos algum tempo pensando e refletirmos antes de tomar uma decisão, antes de assumir um compromisso, antes de fazermos qualquer escolha. Isso é necessário, pois os dias de hoje requer muitas decisões do dia a dia, a todo momento. E se nós não tivermos a direção do Senhor, podemos arranjar várias situações de crises e problemas. O nome de Ló, que aparece aqui, o sobrinho de Abraão, tem um significado próprio e muito pertinente ao texto. Significa cobertura. Ló, o nome, significa véu. E se nós observarmos o texto que acabamos de ler de Gênesis 13, do verso 8 a 11, nós vamos ver que existe aí um jogo de significados com o seu nome. Ele levantou os olhos e olhou, mas a sua percepção espiritual não estava clara, estava nebulosa, cinzenta, estava embaçada. Ele só podia enxergar aquilo que estava à sua frente para o seu interesse. E este nome é muito pertinente. Ele escolhe então algo que chama a atenção, algo onde ele pode tirar vantagens, algo onde ele pode progredir na vida, algo onde ele pode prosperar. Sim, todos nós queremos prosperar, todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida.
Mas antes, nós precisamos tomar as decisões corretas, as escolhas certas, para seguirmos em frente na vida. E este homem, Ló, por sua decisão, ele colocou em risco a sua vida, acabou com o seu casamento, perdeu seus filhos para o mundo, perdeu para a imoralidade, perdeu porque ele não agiu por fé, e sim por vistas. No final, Ló, então, deixa tudo. E ele sai perdendo. Sim, Ló era um homem que o Senhor olhava atentamente. Só vamos descobrir isto lendo a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 7. E chama a atenção como o apóstolo Pedro faz menção de Ló e deste episódio. Homem justo era Ló, diz o texto, que se afligia, vendo então a vida dissoluta de homens abomináveis do seu tempo. Não muito diferente da nossa sociedade de hoje. Essa história não é um mito, não é uma figura, essa história não é lenda. O próprio Senhor Jesus autenticou os fatos desta história e desta realidade. Está registrado em Lucas 17, no verso 32 e 33, quando o Senhor fazia um discurso sobre a grande tribulação, e ele menciona: lembrai-vos da mulher de Ló. Sim, ela que tinha o coração no mundo, nas vaidades, e sentiu saudades de sair daquela terra, daquela cidade que fora destruída por Deus. Portanto, se não fosse essa menção do apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, não iríamos saber o destino de Ló. Mas este homem acabou crendo. Era justo, diz o texto sagrado. Mas como pode ser assim? Com atitudes e com o seu comportamento que chama a atenção, equivocada das suas atitudes. Esse é o típico do crente carnal, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 2. Um crente carnal que vive só pensando em si, nos seus benefícios, nas suas vantagens, sempre preocupado com o propósito da sua existência. E lá vai ele, Ló. A grande pergunta que queremos levantar é: onde foi o erro de Ló? Qual foi, então, o grande equívoco deste homem que andava com Abraão, o pai da fé? É curioso, uma pessoa que estava andando ao lado de Abraão, o pai da fé, se dirigir, tomar suas decisões e escolhas por base na vista. E vimos que o significado do nome dele, Ló, significa véu, cobertura. E as suas decisões só poderiam ser equivocadas e erradas quando ele estava com a vista embaçada para enxergar não só as vantagens das campinas do Jordão, mas também o perigo que o cercava. Esta é a percepção espiritual que todos nós queremos ter ao fazer alguma escolha, ao assumir um compromisso, a enxergar além dos benefícios e antever perigos. O primeiro grande erro de Ló foi que ele se aproximou demais do pecado. No capítulo 13, no verso 12, nós podemos ver que ele estendeu as suas tendas até próximo à cidade de Sodoma, e assim se apartando do pai da fé, Abraão. Ele tomou uma decisão sozinho. Ele não consultou, não conversou com Deus, ele não orou pedindo direção e sabedoria ao Senhor sobre qual fato estava diante dele, qual a decisão a tomar. Abraão, por ser o mais velho, tinha todo o direito de escolher a direção e o lugar para colocar o seu rebanho, as suas riquezas, a sua fazenda, mas ele deu essa oportunidade ao seu sobrinho, Ló. E Ló foi todo arrogante, orgulhoso, e foi escolher as campinas verdes do Jordão, bem regadas.
se aproximando então da cidade do pecado. O que nós podemos destacar é o que está em Romanos, no capítulo 12, lá no verso 10, sobre a atitude de Abraão. Diz o texto sagrado em Romanos 12, lá no verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns os outros. É isso que Abraão fez. E aí está. Este homem, Ló, não orou, não pediu direção a Deus no momento mais crucial da sua vida. E nós vivemos dias onde que todo momento somos chamados a tomar decisão, a assumir compromissos, a assim levar escolhas. Ele tomou uma decisão sozinho, sem consultar, orar ao Senhor. É difícil muitas vezes, de fato, você escolher o melhor para a sua carreira profissional, escolher com quem vai casar, como será a sua vida. Fazer escolhas não é fácil e nós precisamos da sabedoria de Deus, orar ao Senhor e principalmente conhecer as Escrituras, pois são as Escrituras que vão nos dar entendimento e maturidade para podermos ter percepção espiritual, antevendo perigos e assim desfrutando dos benefícios da decisão a ser tomada. Tiago, no primeiro capítulo, no verso 5, nos diz exatamente isso. Se for o seu caso também, assim como o meu, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Ló não quis saber da oração, não quis saber do conhecimento bíblico, da fé. E ele foi andar e tomar as suas decisões na base da carne, da vontade própria. E Romanos 8, no verso 8, nos diz exatamente isso. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como alguém vai ser guiado por Deus? Como alguém vai ser direcionado pelo Senhor Deus? Se continuar agindo na vontade própria, na carne, buscando só os seus interesses. Assim também é nos dias de hoje. Muitas vezes estamos tomando decisões, escolhendo e fazendo escolhas perigosas, nos aproximando cada vez mais do perigo e do pecado. A forma de nós enxergarmos, ver as coisas, vai determinar os resultados. Daí Ló, que cada vez mais foi se aproximando de Sodoma. E muitos crentes começam a andar também na carne, crentes carnais, se aproximando de Sodoma. Cada vez mais querendo colocar um pé na igreja, um pé no mundo, achando que pode tirar vantagens de um e de outro e assim ter sucesso na vida. Esse foi o primeiro erro de Ló, aproximar-se do pecado, não consultar ao Senhor, não orar, não procurar nas Escrituras a orientação. O segundo erro de Ló, nós podemos observar que ele vai convivendo com o pecado, já que ele estava se aproximando tanto, este homem chega mais perto para conviver com o pecado. No capítulo 14, no verso 12, nós vamos ver que este homem começou então a se mover, a morar na cidade, a fazer parte daquela sociedade, tanto que quando ela foi saqueada, assaltada, ele vai junto. E Abraão teve que correr atrás com seus 318 valentes. E é assim que funciona. Provérbios, no capítulo 15, no verso 22, quando não há conselho, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Foi este o erro também de Ló. Ele não procurou o conselho de Abraão, ele não procurou o conselho da família, ele procurou seus interesses, as suas vantagens. Ele queria ser o tal, queria cada vez mais, andando por vista e não por fé. Romanos 4, no verso 3 em diante, nós temos a classificação de Abraão.
Porque diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Aquele que não pratica, mas crê somente. Naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele andava por fé e não por vista, não por outros interesses. Por isso ele abriu mão da escolha, sabendo que o Senhor iria dar direção, sentido, e a guiar a vida de Abraão na fé, enquanto que Ló observou ao seu redor e foi tirar vantagens naquilo que lhe atraía mais, naquilo que chamava a atenção. A história, o final, é muito triste. Terceiro lugar que nós podemos destacar da vida de Ló, exatamente é desfrutar do pecado. O primeiro erro foi se aproximar do pecado. O segundo erro foi conviver com o pecado, achando que não há tão perigo assim na vida, não é assim tão perigoso. E ele vai querendo cada vez mais se aproximar do pecado, da cidade do pecado, e se afastando então do homem, do pai da fé, Abraão. Sua decisão foi baseada em valores materiais, financeiros, vantajosos. E este homem cada vez mais vai caminhando para o caos. Muitos crentes estão agindo assim. Cada vez que se aproxima do pecado, o coração vai sendo cauterizado, vai sendo endurecido, vai racionalizando a situação, a vida, dizendo que isso não é perigoso, que não vai ter mal algum. Muitos, agora neste presente século mal, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, muitas pessoas estão cada vez mais se amontoando, se conformando com doutores para ouvir aquilo que lhe convier. E Ló fez exatamente isso. Foi ser juiz às portas desta cidade. Foi sentar com homens, e estes homens, quem eram? Homens perversos daquela cidade. Se olharmos Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver quem vai estar lá. Abraão ou Ló? Nós vamos encontrar Abraão, pois Abraão ele vivia na expectativa de receber a cidade que tem fundamentos, no verso 10 de Hebreus 11, enquanto Ló se contentava com as campinas verdes do Jordão, que logo iria ser destruída pelo Senhor. E o que chama mais atenção e estarrecedor é a tragédia que se envolve Ló sem perceber a trama, o perigo e o caos que ele está vivendo, o desespero que o cercava. No verso 7 de Gênesis, capítulo 19, este homem chama aqueles cidadãos de Sodoma de meus irmãos. E aqui está a tragédia e a grande tristeza deste episódio. Como este homem que andava com o pai da fé agora pode chamar de meus irmãos aqueles homens perversos de Sodoma e Gomorra? A pergunta que nos cabe é exatamente isso. Antes de olhar e criticar muito Ló, podemos olhar para nós mesmos. Quem é que você chama de irmão? Quem são os seus irmãos? São aquelas pessoas com quem você se identifica. Finalmente, Ló escolheu afastar-se cada vez mais dos crentes. E com isso, estes crentes que poderiam fortalecer a sua fé, que poderiam encorajá-lo, este homem se viu em perigo de morte, de vida. Este homem que não orou pedindo direção de Deus na sua vida, este homem que foi se aproximando do pecado, não se afastava de jeito nenhum do pecado. Este homem que começou a conviver com o pecado e o seu coração começou a ficar cauterizado, insensível com as coisas perversas deste mundo, achando que dá para viver e conciliar a fé com a vida mundana. Este homem foi cada vez mais desfrutar desta companhia, desta sociedade. Portanto, não foi por sua moral, por sua justiça, que este homem
foi chamado de justo na segunda carta de Pedro. Foi exatamente porque Deus chamou este homem, insistiu com ele, e ele saiu desta cidade que ia ser destruída pelo juízo de Deus. E olha que ele saiu de maneira relutante. Ele saiu ainda questionando e dando opções a Deus. Muitas vezes fazemos isso com o pecado. Não enxergamos a gravidade da situação, da decisão que tomamos. Porque não consultamos ao Senhor, não oramos, não conhecemos as Escrituras para nos dar entendimento e maturidade. E ainda queremos nos justificar diante de Deus. Então, já que vai destruir aqui essa cidade, me leva para a outra, aqui do lado, aqui perto. Tudo errado na vida deste homem, que se parece muito com aquilo que está registrado no primeiro salmo, o salmo número 1. O primeiro salmo vai dizer de homens que andam no caminho dos pecadores. O primeiro verso, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, Ló andava nos conselhos dos ímpios. Se detinha no caminho dos pecadores e se assentava à roda dos escarnecedores. Esta é a vida que Ló optou. Ló tipifica, portanto, as pessoas que não querem acordar do seu sono. Ele tipifica as pessoas que são insensatas e ficam sonhando com um mundo e ao mesmo tempo querendo ter a fé aí do lado. Este era um homem que não tinha visão. Por isso ele caminhava por vista e tomava suas decisões precipitadamente. Efésios, no capítulo 5, verso 14, nos adverte e chama a atenção. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vê prudentemente como andas. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo por quanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, para tomarmos decisão ao longo deste ano, na nossa vida, ao assumir um compromisso nas escolhas certas, nas escolhas corretas, nós precisamos acordar deste sono, desta ilusão que o mundo promove. É a fé em Deus, exatamente isso, a base para tomarmos as nossas decisões. É a fé que vai determinar, portanto, tudo quanto as bênçãos temos para desfrutar. Que o Senhor, portanto, venha nos abençoar. Amém.